Graça e paz, minhas queridas, meus queridos, graça e paz. Quero aqui, em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus pela minha e pela tua vida, porque hoje estamos de pé. Estamos aqui adorando, agraciando a presença de Deus e sendo agraciada pela sua bondade e justiça. Amém? Hoje é dia 4, se não me falha a memória, 4 de março de 2026. Um dia exclusivamente que Deus preparou para mim e para você. Mas hoje há um diferencial. O Senhor Jesus, Ele quer chamar a sua atenção. Ele não quer que a minha pessoa e nem você o sirva por interesses materiais. Porque ele bem diz na sua palavra em Mateus que buscai primeiro o reino. Isso nos dá a entender que o reino de Deus, o que ele tem para nós, não está nessa terra. Está no reino dele, que é a vida eterna. Então busque primeiro o reino de Deus. E as demais, ou seja, tudo aquilo que você pedir e tiver necessidade, ele te dará aqui na terra. Quero aqui abrir um parênteses, mandar um abraço e a paz do Senhor para o irmão Juarez. Irmão Juarez, dobre os seus joelhos para com Deus sem interesse carnal. Buscai o Senhor na integridade do teu coração, porque Deus conhece quem é e quem não é. E quando a gente se achega a buscar o Senhor, falo também para mim, temos que vê-lo como nosso Criador, nosso Senhor, nosso rochedo, nosso Salvador, nosso libertador e o nosso provedor em todas as coisas. No Evangelho de São João, capítulo 6, do verso 16 em diante, eu sei que todo mundo conhece essa narrativa, que ressalta grandemente aqui a primeira multiplicação dos pães, mas eu vou ler do 16, do verso 6, do Evangelho de João. Jesus anda sobre as águas. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E estava escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, o temeram. Aqui nos dá a primeira visão, que Jesus não foi convidado a entrar no barco desses pescadores. Mas ele foi, você vai entender o contexto. Porque pela manhã, a Bíblia nos relata que era pela manhã, eles estavam pescando e Jesus estava pregando. E o que mais me chamou a atenção, que Jesus pregou, Jesus curou. Pode ler no verso 6 de um em diante. Jesus pregou, Jesus curou, Jesus expeliu demônios, Jesus abraçou, Jesus parou e ouviu. E Pedro, principalmente Pedrinho, ele não ouviu nada do que papai pregou. Hoje não é diferente. As pessoas estão pregando. E quem está em busca de peixe, ou seja, em busca de bênçãos materiais, não é errado, meu bem. Mas ouve o contexto. Quem está em busca de bens materiais na casa, na presença de Deus, não vai dar ouvido à palavra que Deus está pregando. Pedro ouviu nada. Pedro só ouve a Jesus quando ele passa a noite todinha pescando e não pesca nada. É isso mesmo. Tem pessoas que vai culto de domingo a domingo,
faz jejum mensal, trimestral, anual e não ouve a palavra de Deus. Por quê? Porque a sua pesca não está em ouvir, em ser liberto, em ser curado, em ser transformado, mas a sua pesca pode estar em um bem material. Pode estar em constituir uma casa, 2 casas, 3 casinhas, 4 casinhas. Pode estar em uma porta de emprego. Pode estar em um casamento. Pode estar em comprar o carro do ano. Como falei, eu não sou contra. Você tem direito a tudo isso. Mas quando você buscar primeiro o reino do Senhor, e Ele acrescenta com bondade, com justiça, com trabalho, com amor e com alegria a abençoar os seus filhos. E Jesus andando sobre as águas, estava Pedro ali, tentando arrastar alguma coisa de dentro do mar. Por quê? Porque Pedro estava focado em levar peixe. Ele era pescador. Ele tinha como trabalho de levar peixe tanto para a sua família quanto para a revenda. Era o seu ganha-pão. De antemão ele estava errado, missionária, ao pescar, e Deus estava ali dando um sermão e ele não prestou atenção? Não, mas quando você tira o seu foco de ouvir a palavra para ter mudança, de ouvir a palavra ou ler a palavra para ter conhecimento, deixar a palavra em quarto plano, aí você começa a declinar na fé. Porque Jesus vai ao encontro de Pedro, entra no seu barco sem ser convidado, graças a Deus, porque Deus viu o futuro de Pedro. O Senhor vê o meu e o teu futuro, não vê só o agora. Ele já vê o que vai acontecer amanhã, depois. E Jesus sabia e tinha feito ele para aquela função, no que ele se tornaria depois. E o Senhor em direção ao seu barco. E as águas começam a se levantar. As águas levantam. Tem pessoas assim hoje, orando e a tempestade levantando. Tem pessoas clamando, mulheres de pastores no altar, colocando a mão em cabeça de pessoas e o seu barco levantando dentro de casa. Cura-te primeiro. Anda sobre as águas primeiro. Ouve a palavra do Senhor primeiro para depois tu ir acalmar a tempestade dos outros. No dia que eu não estou bem espiritualmente, eu não atendo ninguém. No dia que eu não estou bem mentalmente, peço perdão a Deus, faço minhas orações em casa e nem na igreja eu piso, porque eu não vou receber. Então, se você não está com a sua mente, com a sua tempestade normalizada, calma, você vai passar o que para os outros, meu bem? E ele entra naquele barco e Pedro, que estava ali lançando as suas redes, Jesus pesquei, mas não pegamos nada. Ele deu a direção. Lance agora a sua rede. Agora lance à direita, porque os peixes estavam no lado certo. Lance a sua fé, lance a sua oração. Agora não espere automaticamente que Deus ele vai descer como matéria na terra, vai tocar no teu ombro e vai falar: olha, Joaninha, os peixes estão aqui, ó. Você simplesmente diga: Senhor dos Exércitos, eu estou aqui, Senhor, igual Pedro, buscando peixe, mas não ouvi nada da tua palavra, não ouvi o sermão. Eu estou aqui, Senhor Jesus, mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Eu sei que aqui tem conhecimento para a vida eterna. Eu sei, Senhor, que uma palavra tua pode mudar todo o decreto. Me ajuda a lançar a rede. Me ajuda, Senhor, com as minhas fraquezas. Me ajuda, Senhor, com essa preguiça espiritual. Me ajuda, Jesus, a pescar, a multiplicar. Me ajuda, Senhor Jesus, a confiar. Me ajuda a cessar a tempestade, Pai. Me dá palavras sábias para conversar com o cônjuge, para conversar com o filho, para conversar com as irmãs. Me dá palavra sábia, meu Deus, para conversar com aquelas irmãs que dentro delas
Reine uma tempestade de inferioridade, de amargura, a raiz de dores, a raiz, Senhor Jesus, de maldição. Que quando a pessoa abre a boca, Senhor Jesus, só tem desgraça para proferir, meu Pai. Vamos tirando de dentro de nós essa bagagem inútil, imundo. E Pedro lança sua rede e a rede vem cheia, 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 cheia de peixes. 153 peixes grande, aleluia. Porque ele ouviu a palavra de Deus, ele só precisou de uma direção. Se até agora você não ouviu a voz de Deus, pelo áudio, pela palavra, pelo espírito, pelo sonho, então comece você a falar em voz audível, para você ouvir a sua voz. E diga: Senhor, as coisas não estão do jeito que eu quero, mas elas estão acontecendo do jeito que o Senhor quer. Porque eu sei, Deus, onde estão os peixes, eu só não estou conseguindo pescar. Eu sei, Deus, quem sou eu em oculto, mas o Senhor pode melhorar. Me ajuda, Senhor. E Deus vai te ajudar espiritual. Deus vai te ajudar audivelmente. Deus vai te ajudar linguagem, para que você possa ter uma linguagem abençoada. E você dá ouvido à palavra de Deus. Ele diz o quê? Todos aqueles que buscam ao Senhor, busquem com intenção de alegrar, de ouvir, de mudar. Ele: buscai-me enquanto se pode achar. Então busque ele hoje, enquanto você pode o achar, porque vai chegar um momento que você vai buscar, que você vai chorar, que você vai clamar, que você vai profetizar e pode não achar mais. Amém? Então ouça o que diz o Senhor para você. Deixa o Senhor conduzir o teu barco. Mesmo que você não convide ele, mas ele vai. Porque ele quer e pode mudar a sua vida, a sua trajetória, não pensando no agora, mas pensando no amanhã. Porque através da sua vida, Pedro, Deus vai alcançar almas e te fará pescadores de vida, como ele fez com Pedro. Glória a Deus, que coisa linda, né? Através de uma palavra de Deus, você levar vida para alguém, levar verdade, levar cura, levar ânimo, motivação, para que você continue pescando, mas pesca do lado certo. Amém? Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. Diaconisa Iraci, ali da Bahia, fez aniversário ontem, meu amor, perdão. E aqui estou para me retratar e declarar que os céus se abram sobre a sua vida. Ainda iremos nos encontrar nessa vida, eu creio, para que nós possamos cantar, porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Meus parabéns, serva de Deus, que Deus te abençoe grandemente, te dê saúde. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua amizade, como todas as irmãs que hoje estão fazendo aniversário. E, irmão, que Deus abençoe grandemente. Clama a mim, respondi-te-ei e anunciarei coisas grandes. Ele está indo na direção do seu barco. Não vai chegar do jeito que você idealiza. Ele vai chegar do jeito, na hora e no momento que ele escolher. Fica na paz do Senhor e vamos nos aleluiar. Glória a Deus.